Começando. Pronto. Beleza, agora foi. Estamos gravando. Tranquilo, pessoal? Então, geralmente, a gente começa a visualizar a nossa aula e a mudança, né, um pouco do contexto, analisando e discutindo um pouquinho sobre modularização, né, dos sistemas e por que essas linguagens orientadas a objetos elas são úteis, né? Como é que tá aí, Gabriel? Tá baixo e o resto do pessoal aí, como é que tá o áudio aí, galera? Aqui mim tá normal, professor. Beleza. Pois é, Gabriel. Tenta ver aí, dá uma aumentada, qualquer coisa, fecha e entra novamente. Beleza? No browser, no navegador. Então vamos lá. Quais as vantagens, né? Por que utilizar? O que é e por que utilizar a modularização? Por que isso é útil, né? Para a gente. Então é o seguinte, até agora, toda a sequência de comandos, né, dos projetos de vocês foi escrita dentro do programa Voidman, né? Vocês chegaram a fazer funções ali, mas creio eu que foi coisa mais simples, né? Então, qual é a nossa ideia agora? É dividir os programas em módulos, tá? Estruturar melhor os programas. E aí, não sei se eu acho que nessa aula não vai dar, mas na próxima a gente vai começar a criar o nosso programa, os nossos programas utilizando mais de um arquivo, né? A gente vai começar a criar nossas classes, e isso aí vai melhorar a organização dos nossos programas, tá? A modularização ela é uma alternativa para a gente estar desenvolvendo programas grandes. Então, você tem uma equipe muito grande, então agora com a modularização é possível você estar trabalhando com um grupo, né, com pessoas contribuindo dentro de um mesmo projeto, tá? Então, a modularização, ela, como diz o ditado, né, é uma mão na roda, né? O código ele fica mais organizado. A melhor maneira de desenvolver um programa grande é você quebrando ele em partes, né, dividindo para conquistar. A ideia é focar a atenção em um problema pequeno por vez e, no final, juntar todas essas pequenas resoluções em um sistema único e complexo. Então, como é construída uma casa, né? Eu trouxe aqui um exemplo da planta baixa, né? A gente tem a visão aqui da casa, ó, a varanda, um abrigo, um salão, cozinha, banheiro, dois banheiros, um quarto, aqui a suíte, né? Então a gente consegue ter uma visão geral, né, da casa. Então geralmente essa casa ela é organizada em alvenaria, sistema elétrico, sistema hidráulico, acabamento, pintura. E a mesma coisa, essa mesma lógica, a gente consegue levar também para o desenvolvimento de software utilizando a modularização. O que são esses módulos, né? Módulos também são chamados de funções, rotinas, subprogramas. Eles são a essência da programação estruturada, né? A gente vai ver que muitos trechos de código, quando você tem muitos trechos que são repetidos em vários lugares, a ideia é que você isole aquele módulo em um lugar e aí você faça somente referência àquele método, né? Chamado aquele método, que é muito mais prático. Então, são segmentos de programas que executam, né, uma determinada tarefa, tá, específica. Sempre que possível, evitem códigos muito grandes, né? Crie módulos. Organize melhor o seu código. Quais são as vantagens, né, da modularização? A modularização ela permite que cada módulo ele seja escrito, testado e revisado de forma individual. Vários programadores podem estar trabalhando em paralelo, né, em conjunto. Outra utilização da modularização é reutilizar as funções. Então, hoje, na linguagem Java, você tem uma quantidade muito grande de bibliotecas que já estão prontas, né? Que já estão implementadas, que a gente pode estar reutilizando, né? Então, por exemplo, é muito comum hoje você ter um módulo para geração de boleto. E aí esse módulo, né, o pessoal disponibiliza. Você quer ver outra coisa legal? Geralmente tem também bibliotecas e módulos prontos para acessar a API dos Correios. Então, dentro do seu site, o usuário pode botar aquele
códigozinho do correio, né? Que é geralmente duas iniciais, PO, um código, né? E uma sequência de números. Então, hoje tem alguns sistemas, né? Alguns módulos que permitem que a gente integre funções que já estão prontas no nosso sistema. Mas algumas vantagens, né? A maior parte das linguagens de programação, elas fornecem um conjunto, né, de funções. A utilização de funções que já existem diminui o tempo de desenvolvimento. Então tem essa biblioteca aí, ó, matemática, tá vendo? Math é matemática em inglês. Então ela tem um conjunto de funções que já estão implementadas. Esse POA aqui é a potência, quando você calcula um número elevado a uma potência. E o SQRT calcula o quadrado, né, de um determinado número, né? Então, a ideia é não reinventar a roda, é reutilizar o que já está pronto. O que é legal é que essa biblioteca ela virou padrão do Java, tá? Então, você consegue, através de qualquer máquina, né, que tem o Java instalado, você consegue utilizar as funções da biblioteca Math. Então, tá aqui uma estruturazinha simples, tá? Do código, de um módulo. Então, o que é comum, né? Você tem public class, né? Teste, que é o nome da classe. Aqui, geralmente, a gente tem um tipo de retorno. Se essa classe ela retorna um valor void, ela não retorna nada. Se é int, ela retorna um inteiro. Se é float, ela retorna um float. Todo módulo ele tem que ter um nome da função e ele pode ter parâmetros, tá? Esses parâmetros pode ser int, float, um conjunto, né, de inteiros, pode ser string, por aí vai. Aqui dentro do módulo, a gente tem a declaração das variáveis locais dentro da função, um conjunto de instruções, e aqui o mais importante, o tipo de retorno tem que casar com o retorno que você está colocando na definição do método, do módulo, beleza? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. E depois tem ali o public static void main, que vocês já conhecem, normal, e aqui dentro, agora a gente consegue fazer e executar as funções. Olha lá, o trabalho que eu fiz de 200 linhas usando funções poderia ser 10 vezes menor utilizando os módulos. Então, assim, na verdade, o módulo em função é a mesma coisa, né? O que você tem que ver é o seguinte: se você teve trechos de código que são repetidos frequentemente no seu código, aquele trecho é ideal que você retire ele e você coloque ele num módulo, né? Aí sim, aí você só vai chamar aquele módulo. E aí é que é a vantagem. Em vez de você repetir, por exemplo, vamos fazer uma conta simples aqui. Um conjunto de 5 linhas de instruções, 10 vezes no código, você tem 50 linhas. Você pode pegar essas 5 linhas, botar num módulo separado, e em vez de chamar, né, as 5 linhas, você só faz a chamada ao método. Então, em vez de ter 50 execuções, você vai ter 10 chamadas ao método. Bem mais prático, né? E diminui a quantidade de linhas de código de forma significativa. Então tem aqui um exemplozinho, tá vendo? Aqui a gente tem um método ó, que vai retornar um inteiro, beleza? Ele é chamado soma e ele recebe como parâmetro dois valores, x e y, que são dois inteiros. Aqui eu tenho uma variável local chamada int total, né? Fiz uma soma, a soma das variáveis que eu recebi como parâmetro, tá vendo? Ó, x e y. Fiz a soma deles e guardei numa variável total e retornei essa variável. Esse retorno aqui tem que casar com o tipo da função que a gente definiu aqui em cima, tá vendo? Então, total, ó, é inteiro também. Então, casou, beleza. Você não vai ter problema de compilação. Beleza? Tem um exemplo aqui, ó, para calcular, por exemplo, uma média ponderada, ó. Já é um float, ó. Ele vai receber duas variáveis N1 e N2, que são também pontos flutuantes. E aqui a gente realiza ó, a soma e divide por 2 e ele vai retornar. Reparem que aqui a gente já pode retornar o resultado da operação, tá vendo? Não precisa, por exemplo, ter uma variável local. Deixa eu ver aqui, Ian falou que ali você pode fazer um módulo com switch case. Pode sim. Então, toda vez que você usar aquele switch case, não precisa digitar tudo novamente. Correto, é isso mesmo. Você pode fazer o switch case, fazer um while, e dentro do while você bota o módulo. A chamada para o módulo. E aí você repete aquele switch pelo módulo. Show de bola. Isso aí. Ó.
Beleza, galera? E aí os métodos, né, estáticos, né? Às vezes um método ele realiza uma tarefa que não depende do conteúdo de nenhum objeto. Então aplique-se a classe na qual é declarada como um todo, conhecido como um método estático, né? Você não vai ter mudanças nas referências da memória. É comum uma classe conter um grupo de métodos estáticos convenientes para realizar tarefas em comum. Alguns outros detalhes eu estou passando aqui para a gente ir para o exemplo, viu, galera? As funções elas só podem ser declaradas antes do void main? E aí, o que vocês acham? Então, Então, ela pode ser também declarada depois do void main, né? Só que aí, o que isso acarreta? Tem um detalhezinho, né, que a gente precisa fazer. a questão global, A colocar gente ela. tem que ter o cabeçalho, né? Que Isso. é a estrutura daquele método antes, beleza? E a implementação do módulo depois. Mas bem, por padrão, priorizem a implementação dos módulos antes do void main, beleza? Variáveis globais devem ser declaradas fora das funções e fora do void main. Tem uma figura aqui, pronto. Eu queria chegar nessa figura aqui. O que acontece, galera? Imaginem que essa caixa aqui maior, tá vendo? Essa caixa externa aqui, ela é o nosso programa, tá? E aí o que acontece? Dentro do nosso programa a gente tem alguns módulos, tá vendo? Módulo 1 e módulo 2. Então as variáveis A, B e C, que são inteiras, né? Eu já estou mapeando aqui, Rafael, a galera que está na aula, beleza? Mas assim, deixando claro que eu só estou fazendo esse levantamento da presença só para ter uma contabilidade de quem está conseguindo acompanhar as aulas online, beleza? Não, não vai impactar aí no. Ninguém pode perder por falta, né? Por causa da EMP, beleza? Então, voltando aqui para o nosso programa, ó, A, B e C, elas são globais, certo? Ela vai existir no programa do início até o fim, elas vão ter o mesmo valor, ok? Então, lógico que, perdão, elas não vão ter o mesmo valor, mas você vai conseguir acessar elas de qualquer lugar do seu programa. Então, por exemplo, vamos supor aqui no módulo 1, eu consigo botar assim, ó, a razão, né, é igual a x mais y, beleza? No módulo 2, se eu botar assim, a razão agora é igual a x mais w. Eu vou conseguir acessar essas variáveis tanto dentro desses módulos quanto fora. Beleza? Já o módulo 1, reparem que a gente tem aqui x, y e z. Essas variáveis elas são locais. Elas só vão existir no contexto do módulo 1. Quando o módulo 1 a gente encerra a execução do módulo 1, essas variáveis x, y e z elas deixam de existir, tá? Então reparem que no módulo 2 a gente tem x e w. Só que esse x daqui do módulo 2 já é outro x, não tem nada a ver com o x do módulo 1. Beleza? Esse x aqui do primeiro módulo 1, ele só vai existir no contexto do módulo 1. Quando finalizar a execução do módulo 1, esse X novo aqui a gente não vai conseguir ter acesso, porque ele deixa de existir. É feito o dump da memória, né? Como se ele fosse esquecido. Já no módulo 2, a gente vai ter um novo X aqui, ó, int X, mas não tem nada a ver com esse primeiro aqui. Beleza? Então, ativando as funções. Então, é bem simples, né? A ativação ocorre quando um determinado ponto do programa ele contém um identificador do módulo, que é o nome da função, tá? A ativação ela é conhecida como chamada, então a gente faz chamada ao método, ou chamada à função, chamada ao módulo. Então a gente utiliza o nome do módulo. E uma chamada de função é feita, né, escrevendo-se o nome da função, seguido aí dos argumentos. A gente precisa colocar os argumentos, né, dentro do parêntese quando tem. Beleza? Mesmo se não tiver argumentos, é preciso ter os parênteses, obrigatoriamente. Alguém sabe dizer por quê?
Ninguém? O que diferencia uma função de uma variável são justamente os parênteses. Se tiver parêntese, né, ponto e vírgula, tipo, nome da função, parêntese, ponto e vírgula, isso significa que é uma função e não é uma variável. Ok? O compilador vai diferenciar, ó, função de variável, tá? As funções só podem ser chamadas depois de terem sido declaradas, então a gente só vai conseguir executar elas depois. Tem uma exceção, mas não vamos entrar nela agora, depois a gente pode até fazer uns exemplos. E durante a chamada de um módulo, né, o fluxo de execução ele é desviado para o módulo. Professor, não seria função apenas de retornar algo? Você pode ter uma função que não retorna nada, né? Uma função void, beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Só finalizar essa parte aqui. Então, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem um programa, beleza? Aí vai executando as linhas, ó. Ele é sequencial, vai linha a linha, ó. Linha 1, comando 1, 2, 3, 4. E aqui ele fez a chamada ao módulo. Reparem que módulo 1 segue, ó, parêntese. Isso significa que módulo 1 é um módulo, é um método, né? É uma função. Então, quando o nosso programa vê isso, o que ele faz? Ele desvia a execução do sistema, do programa. Ele vai lá no módulo 1 e executa o conjunto de instruções do módulo 1. Inclusive, a gente pode ter um switch case aqui dentro. Então, se a gente tiver um switch case aqui dentro, esse switch case ele vai ser executado, né, dentro do módulo. Beleza? Finalizou a execução das linhas, comando 1, 2 e 3, fechou aqui os parênteses, ele volta e continua a execução do ponto aonde ele parou. Então, o módulo 1 está aqui, ó, finalizou a execução, ele continua na sequência. Comando 5, comando 6. Chegou no módulo 2, opa, ele faz o desvio, vai lá no módulo 2, executa as linhas de comando do módulo 2, pode ser um while aqui dentro, pode ter um for, pode ter, né, um conjunto de instruções aqui dentro. Voltou e ele vai para o fim da execução, tá? Beleza, galera? Vamos fazer uns exemplos práticos aqui agora, usando o módulo. Tudo tranquilo até aí? Como é que tá aí? Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá, né? A gente tem aqui o nosso programa. Vamos começar primeiro com aquela sugestão lá do Ian. Vamos fazer um programa que não retorna nada, perdão, um módulo, beleza? Então o que acontece, ó? Vamos criar um módulo static void. Isso significa que o tipo do meu método ele não vai ter nenhum retorno, certo? Eu estou dizendo que ele é void. Vamos chamar aqui ó, de cabeçalho. Abri e fechei parêntese. Tá ok? Todo módulo, toda função tem que ter isso aqui. Ó, abre e fecha chaves. Então, uma dica que eu dou para vocês, ó, já abre e já fecha aqui, que é para não ter problema na execução. Beleza? Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma impressão qualquer. Por exemplo, ifba lp1 class. Beleza? Bem simples. É um programa que ele não retorna nada. A gente só vai fazer uma impressão. Beleza? Ah, não, não. Assim, são sinônimos, né, viu, Ian? São sinônimos. Assim, o método e a função isso aqui é um módulo. Quando você tem um desvio na execução, não tem, é módulo, sacou? Então, o que acontece é a nomenclatura. E aí, bem, eu não vou ficar aqui dizendo quem inventou a roda, quem vem primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, entendeu? Mas é módulo, são sinônimos, tá ligado? O módulo são um conjunto de instruções que você faz uma chamada. Beleza? Então, vou colocar só uma impressão na tela aqui para a gente dizer aqui, ó, primeira execução, tá? Esse cara aqui, para a gente ver como é sequencial, tá? O nosso programa ele começa a partir do void, ele vai fazer essa impressão na tela aqui, ó, primeira execução, beleza? E aí, ó, vamos chamar o módulo agora. Como é que eu chamo o módulo ou a função?
cabeçalho, né, o nome da função, vírgula, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. já isso. Isso aí. Beleza? É isso aí, Ian. Então, o que acontece agora, galera? Vou fazer a Já. execução. Vou fazer a execução aqui, ó. Reparem que O cara tá respondendo. É, professor, só colocar esses reais. tem um robô aí. Matheus, vou matar seu mic aqui, viu? Que tá vazando. Então, aqui, galera, o que acontece, ó? O programa, como é que ele funciona? Ele vai lá no... Ele começa aqui no main, ok? Chegou aqui, ó. Primeira linha. Então, ele vai fazer a impressão, primeira execução. Chegou no método agora, aí o que ele faz? Ele desvia, ele vai lá no cabeçalho, executa o conjunto de instruções do cabeçalho e depois volta. Beleza? Então, aqui a gente pode, por exemplo, ó, fazer uma coisa que é legal, que a gente pode dizer o seguinte, ó. Vamos testar o for aqui. Int i igual a 0 e menor do que 10 e mais. Vamos pegar o cabeçalho aqui, ó. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dentro do for e botar ele aqui. O que vai acontecer? Vamos rodar lá. Vai aparecer 10 vezes. Justamente, o cabeçalho, ele vai ser a função, né? A gente vai chamar essa função 10 vezes. Tranquilo aí? De boa? Vamos agora... Vamos fazer um novo módulo aqui, ó. E nesse módulo, a gente vai agora fazer uma função. Vamos somar aqui. Uma função. Ela vai retornar um inteiro, tá? E aí a gente vai aqui, soma int x, ponto vírgula, int y. O que eu fiz aqui, galera? Estou declarando, ó. Estou dizendo que minha função ela vai ter 2 parâmetros. Ele vai receber 2 valores, beleza? Como parâmetro. E agora aqui dentro eu vou precisar, né, desenvolver o meu código. Reparem que o meu compilador ele está dizendo que tem alguma coisa errada aí nessa linha. Ó, já identifiquei o que ele foi. Esse método, obrigatoriamente, ele exige um retorno, que é um valor inteiro. Eu não estou retornando nada. Né? Veja que o meu programa aqui ele não retorna nada. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que utilizar a palavra reservada return. Se eu botar 0 aqui, ó, o programa já vai funcionar e vai compilar. Só que não vai estar funcionando do jeito que a gente quer, beleza? Retorna 0. Aí, bem, chamou a função lá, pô, não retornou nada. Pô, professor, não tem muita lógica, né? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode criar uma variável local, ó, chamada total. Total só vai existir dentro do nosso módulo, né? Dentro da nossa função soma, beleza? A gente pode botar aqui x mais y. E no retorno aqui, em vez de retornar 0, eu posso botar para retornar o total, o valor que está sendo guardado na minha variável local total. Beleza aí? E aí, para mim poder agora executar esse cara, eu vou tirar esse... Vou deixar o cabeçalho somente uma vez, beleza, galera? Para não ficar repetindo várias vezes aqui. Então, aqui o nosso cabeçalho. E agora eu vou chamar o nosso novo método que acabou de ser criado, que é soma. Tá certo? Aí o que está acontecendo aí? Ele tá, ó, professor. Tem que declarar, né? Pois é, ele tá faltando alguma coisa aí, ó. Tá faltando os argumentos. Olha que ele já dá a dica para você. Olha, você tem 2 argumentos que são inteiros. Você tem que passar os parâmetros, né? Então aqui a gente tem que passar 2 valores inteiros. Pode ser, por exemplo, 1. Vamos botar valores diferentes. 5 e 5. Opa, já não funcionou, né? Eu já resolvi o nosso problema, beleza? Se eu executar aqui, vai acontecer o quê? Não pedi para mostrar, não é isso? Não vai acontecer nada. Tem que imprimir e mostrar na tela. Não vai exibir nada pra gente, né? Porque a gente não colocou para exibir. Acontece, só exibir. Para poder exibir, a gente vai ter que botar uma impressão na tela, ó. System.out.println aqui. E aí a gente pode botar, ó, imprima o resultado da soma.
Lucas tá fazendo vitamina, né? Que tá vibrando aí. Tem 10 Lucas aí. Qual deles? Então, olha lá, galera. Olha agora, né? O que aconteceu? A gente foi, imprimimos primeira execução, beleza. Desviou o programa, foi lá no cabeçalho, imprimiu, né? Ó, IFBA, tal, ótimo, beleza. Depois ele veio aqui, ó, e fez a impressão do resultado da soma. A soma, o que acontece aqui nesse momento, ó? Ele vai desviar o nosso programa para aqui. Ele vai botar int x igual a 5, e int y igual a 5. Beleza? Deixa eu apagar aqui porque não pode, né? Então, os parâmetros que a gente recebeu vão ser 5, x é 5 e y é 5. Somou os dois, deu 10, e aí a nossa função ela vai retornar o valor inteiro 10. Então, ele volta para o nosso programa principal na linha 17. Chegou aqui na linha 17, ele pega aqui o resultado ó, e substitui isso aqui por 10 e imprime na tela. Tranquilo, Maíra. Eu tô gravando um vídeo e eu disponibilizo, beleza? Para vocês, assiste quando você tiver um tempinho. Tranquilo? Soma. E aí, x e y. Beleza, galera? Tranquilo aí? Opa, tem que ser os valores, né? 5 e 5. Tranquilo. Tudo show de bola aí? Aí vamos quebrar lá a perna do professor, que ele fala que uma função ela só pode ser chamada de função se ela tiver um retorno e... Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, dizer que a soma é void, eu vou ter que apagar esse cara aqui, tá? Comentei aqui o código. Esse cara agora ele não dá um retorno, mas eu posso botar aqui uma impressão aqui, ó. E eu posso dizer que o resultado é total. Ô, professor, esse método também funciona com a classe scanner? Funciona com a classe scanner também. E aí, galera, ó, o que eu fiz? Chamei soma, tá vendo? O método não me retorna nada void, mas o retorno da impressão está sendo feito aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ele vai rodar, ó. Ó lá. Vai. Imprimiu 10, tá vendo? Só que aí o que acontece? Quando a gente quiser utilizar o valor do resultado da soma aqui na função principal, a gente precisa fazer com retorno, beleza? Com o int aqui, ó, ele força, né, o return total. E agora esse cara aqui a gente precisa fazer uma impressão. Então nesse caso aqui a gente pode fazer operações com a soma aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, galera. Rapidão. Deixa eu ver. Ô, professor, Porão. poderia fazer, chamar então aí a numeração para cada variável dessa e já fazer a impressão? Poderia. É uma coisa que daria para resolver. Daria para se fazer, né? A lógica é a mesma. Na prova e nos exercícios, se vocês fizerem tanto de uma forma quanto de outra, tá correto, tá funcionando, entendeu? Só que se, por exemplo, o cara solicitar, faça uma função que retorne um valor inteiro, se ele obrigar e exigir que seja retornado um valor inteiro, então, né, o método você vai ter que fazer ele retornando um valor, beleza? Vamos botar aqui uma captura de valores. Vamos botar aqui int A e B. Beleza? Então a gente pode botar aqui o scanner, né? Cadê? Entrou? Beleza, galera? Estamos fazendo um scanner aqui, pegando um int, um inputzinho aqui, um valor qualquer. E aí, ó, a gente pode pedir para o usuário digitar, né, um valor aqui, ó. Digite o número, beleza? Vamos botar o cabeçalho lá para cima. Ok, digite o número. E aí a gente pode botar assim, A igual
E aqui a gente pode fazer a mesma coisa com o B. Como são valores inteiros, eu estou botando o next int aqui, beleza, galera? E aqui a gente pode passar, por exemplo, A e B. Fechou? Vamos executar para ver? Digite o número 5. Digite o número. Tranquilão? De boa ou não tão de boa assim? Tranquilo, professor. Beleza? Como é que tá aí? Dúvidas? Tudo tranquilo? Então, reparem que a organização, né, fica bem mais estruturado o código, fica bem mais bonitinho, assim, vamos dizer, né? Então, é o seguinte, galera, eu acho que, assim, deixa eu só... A gente já pode finalizar por aqui. Vou finalizar a gravação para disponibilizar o vídeo.